Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, queridos ouvintes, bem-vindos ao Punta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e hoje vamos falar de um assunto super atual. Vamos trazer aí um assunto que realmente é sensível, é chato, mas a gente precisa falar sobre isso, não tem como mais adiar. É o assunto aí de crises climáticas. Vamos falar um pouco o que o meio aí, os carros, os ônibus, todos os nossos meios de transporte diários e também o automobilismo, né? Todas as categorias que a gente ama, que a gente acompanha, o que está sendo feito e o que precisa ser feito para melhorar nessa questão, porque a gente sabe que é uma pequena parte, mas é uma parte importante aí do nosso dia a dia. Antes de eu e a Rafa trazermos esse assunto para vocês, vamos fazer aquele pit stop no quadro de recados e a gente já volta. Quadro de recados. Bem-vindos a mais um quadro de recados. Antes de começarmos, vamos para aqueles recadinhos de praxe. Siga a gente nas redes sociais, @puntatalks no Twitter e no Instagram, @garotadaf1 em todas as outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Ou, não é mais Twitter, né? X. Bom, eu sou da velha guarda, então eu vou chamar sempre de Twitter. Também siga a gente lá no YouTube, né? Porque a gente posta todos os episódios no YouTube também. Segue a gente lá, compartilha e dá aquele joinha, né, nos vídeos. Faz um comentário também em todos os vídeos do YouTube. É bem bacana quando a gente tem essas interações, porque faz a plataforma notar um pouco mais a gente. Não se esqueçam que a gente também tem o site puntatalks.com.br, onde você pode escutar os episódios, pode baixar os episódios, pegar todos os links de agregadores. Tem o site da Garota da F1, garotadaf1.com.br, onde a Rafa posta textos sobre a Fórmula 1. Todo final de semana de corrida tem textos lá. Já faz um tempo aí que não tem, por causa do que a Fórmula 1 tá naquele summer break, né? Aquelas férias de verão. Mas logo logo volta, então acompanha também a Rafa lá no Garota da F1. Não se esqueça, toda semana a gente está vindo aí com o Giro das Pistas. É um programa semanal que traz os principais destaques do final de semana de corridas. Também já antecipa o final de semana seguinte com todas as informações das corridas que virão. Então, toda semana, quarta-feira, no seu agregador aí favorito, no YouTube também. Então se liga aí que é um programa bem bacana que eu tô montando aí, rapidinho, são 10 minutos de episódio, para você ficar bem informado aí do que aconteceu e do que virá. Eu tenho que agradecer a todos os apoiadores, né, desse projeto lá pelo PicPay. Eu agradeço a todos aí que ajudam ao Punta Talks crescer financeiramente. E se você quiser se tornar um apoiador, baixe o PicPay, se cadastra lá. Se você não tiver um código de amigo, tem um código de amigo aqui na descrição do episódio. E só entra lá e procurar GDF1 Punta Talks. Vou repetir, GDF1 Punta Talks. Também está na descrição. E lá você vai ver os planos, né? 1, 5 e 10 reais. Qualquer um deles dá direito a você entrar no grupo secreto do Telegram, onde você vai receber os episódios antes de todo mundo, vai poder conversar com os outros padrinhos, vai poder conversar comigo, vai poder conversar com a Rafa. Então, se você puder apoiar, você vai apoiar 2 projetos. Você vai apoiar do Garota da F1 e vai apoiar o Punta Talks. Então, seria bem bacana se você pudesse. Se você não puder financeiramente, então apoie compartilhando os episódios com mais pessoas, né? Compartilhe com seus amigos. Aí a gente sempre traz essa forma de apoio, né? Que é bem importante. Se vocês compartilharem esse episódio aí com 2, 3 amigos e eles espalharem essa palavra para mais amigos, o Punta Talks cresce também, o Garota da F1 também cresce. Então, vai lá, compartilhe com seus amigos se você não puder apoiar a gente financeiramente, que seria muito incrível se você puder. E vamos pro episódio, né? Um episódio super atual. É um episódio bem legal, vai ser um episódio extenso. Se você não conseguir escutar todo, eu recomendo você pausar, escutar de novo, escutar da onde você parou, escuta 1, 2, 3 vezes.
Na descrição desse episódio vai ter todos os links de tudo que a gente falar, de todas as referências. Então entra nos artigos, pesquisa, porque é um assunto que a gente precisa estar falando. Toda conversa de bar aí com os amigos, a gente precisa discutir, porque é um assunto atual que mexe muito com o nosso dia a dia e mexe com o dia a dia de todos nas cidades e no mundo, tá bem? Então vamos para o episódio que tá muito legal, tem muita informação para vocês. Bom, agora, dados os recados, no quadro de recados, a gente vai para a nossa pauta, que é falar um pouco sobre a crise climática, né? A gente também tem que entrar nesse assunto porque isso impacta todo mundo e em todos os momentos. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre tanto extra-pista, né, quanto a questão do transporte, né, o que a gente vive nas cidades no dia a dia, quanto dentro do automobilismo também. A gente vai trazer alguns dados aqui bem interessantes. Só para lembrar, né, eu já deixei no quadro de recados, mas só para lembrar, todas as nossas referências vão estar na descrição. Eu vou colocar vários links na descrição. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, vai dar para fazer. A gente consegue entrar em cada ponto e vocês conseguem ler os artigos. Infelizmente, os artigos que eu trouxe, a maioria está tudo em inglês, mas é só usar o Google Tradutor para traduzir a página lá, que vocês conseguem pegar em português também, para ficar mais fácil o entendimento. Bom, eu não vou nem apresentar a convidada, porque ela é host aqui também no Ponto Talks, mas Rafa, se você quiser falar alguma coisa aí, antes da gente começar. Oi, Ivan. Nossa, se vocês estiverem escutando esse programa e não saberem quem eu sou, eu vou ficar muito chateada. Brincadeira, pode ser que alguém esteja chegando nesse programa pela primeira vez no Ponto Talks, você não sabe, né, Ivan? Vai saber. É verdade, tem razão. Mas bem, gente, aqui é a Rafaela, sou outra host aqui do Ponto Talks. Pra quem não sabe quem eu sou jornalista, escrevo sobre Fórmula 1, tem uma página chamada Garota F1 e eu tô aqui como convidado do Ivan dessa vez. Não estarei sendo a mediadora, estarei sendo convidada. Mediar e convidada, quase aqui é um bate-papo, então fica bem bacana também. Mas, vamos lá. Começando, eu vou trazer. A gente vai ter 2 momentos nesse programa. A gente vai falar um pouco da situação atual, né, de todo o que está ocorrendo atualmente, e também falar do futuro, né, o que a gente está esperando, quais as alternativas que a gente tem para o futuro, porque a gente já sabe que tem muito impacto o que a gente faz tanto na vida nas cidades, né, com os carros, com os transportes no geral, e quanto no automobilismo, né? O automobilismo traz impactos que a Rafa vai comentar um pouco e são, às vezes a gente nem pensa, né? A gente nem para pensar, e a Fórmula 1 já e outras categorias já estão pensando nisso, que é até às vezes a questão de viagens, né? Viagens muito espaçadas uma da outra acabam trazendo impactos que a gente não imaginava. Mas assim, vou trazer uns dados aqui, a gente começa a comentar a partir disso, né? Só para vocês terem uma ideia, esses dados são de 2018, ou seja, ontem praticamente, né? Um pouco pré-pandemia. Na pandemia não mudou muito, né? Teve aquele primeiro impacto, né, da pandemia no geral, né, que foi, tipo, as cidades ficaram vazias, né, então acabou diminuindo a emissão de poluentes na atmosfera, então mas depois da pandemia voltou meio que o nível pré-pandêmico. 2022 aí os dados já apontam isso e a gente vai ter que começar a mudar essa ideia. Só vou trazer aqui os dados que eu trouxe, que eu vou trazer aqui, é do Our World in Data, né? Aquele site que trouxe muitos dados da Covid e eles têm muitos outros dados fantásticos. Eu recomendo quem puder acessar e gostar dessa área, entrar lá. E o que eles apontam? Eles apontam que em 2018 o mundo jogou na atmosfera 33 bilhões de toneladas de CO2. É só relacionado à produção energética, tá? Não entra no caso de outras emissões, né, que vindas de indústria e tudo mais, é só a produção energética.
E 24% dessas 33 bilhões de toneladas, que dá aproximadamente 8 bilhões de toneladas, veio só de transporte, só da área de transporte. Então isso inclui carros, ônibus, motos, aviões, barcos, enfim, tudo que é movido a combustíveis fósseis aí também entra nesses 24%. Sendo que desses 24%, 45% foram emitidos por carros, ônibus, motos e táxis, que dá aproximadamente 3,6 bilhões de toneladas. Então, daquele montante total lá de 8 bilhões de toneladas, uma boa parte, né, quase 50%, veio só dos transportes que são mais usados nas cidades. E um dado muito alarmante é que só uma pequena parte foi emitido por ônibus. Ou seja, para colocar em números, 3,1 bilhões de toneladas foi emitido por carro, táxis e motos. Né? Os ônibus emitiram uma pequena parte só desses poluentes que vão para a atmosfera. A gente fala dos ônibus, né, que é o principal meio de transporte na grande maioria das cidades, né, transportes públicos aí, na grande maioria das cidades brasileiras, e no mundo no geral também tem bastante ônibus aí para circular. Claro, a gente tem outros transportes que não emitem, por exemplo, o metrô, né, os trens também, que são elétricos, mas eles emitem indiretamente. Isso é um pouco preocupante, porque a gente não pode, pensando no tamanho, né, dos veículos, se você for pensar, um carro, os carros e táxis e motos aí emitindo mais poluentes do que os ônibus, né? Porque a gente tem uma frota muito grande de veículos, né, em circulação ainda. E isso se deve também ao motivo da gente lembrar que a maioria das cidades não conseguem resolver o problema do grande congestionamento de veículos, né? A gente vê todas as tardes, final de tarde aí, começo de manhã, das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, todas elas você vê índice de congestionamento de horas, né? E vários carros. E claro que a gente tem que pensar em maneiras de melhorar isso, de tentar reduzir ao máximo o uso dos veículos. De novo, isso envolve política, envolve todas as políticas públicas que a gente pode imaginar, e se a gente não começar a ver essa mudança, né, essa mudança de uso dos carros, uso das motos para outras alternativas, né, principalmente transportes coletivos, a gente vai começar a ver um aumento muito grande disso, porque a população vai aumentando. A gente teve recentemente o último dado do IBGE, se não me engano, a Rafa até pode me corrigir se ela não lembrar, 214 milhões de pessoas, né, no Brasil. Foi isso que foi? É isso mesmo. E imagina que muitas dessas pessoas vão querer ter carros e a gente não tem como suportar. As cidades não suportam mais essa quantidade de veículos, então a gente tem que começar a migrar para outras alternativas. Claro que os carros elétricos, os carros híbridos aí vieram para ajudar, só que é difícil falar que vai ser aplicado em grande quantidade logo, né? Quanto mais cedo a gente perceber que não é o carro individual, não é a moto individual que vai ajudar a melhorar esses índices, a gente consegue trabalhar, né, para exigir novas políticas e novos... a questão de da melhoria do transporte coletivo aí, principalmente os ônibus, que tem que adotar também tecnologias mais verdes, né? A gente vê em algumas cidades, ainda tem alguns ônibus trólebus, né? Os ônibus elétricos ali, alguns ônibus a hidrogênio já começaram a circular em São Paulo. Ivan, a gente tem aqui o exemplo aqui em Curitiba, né? Já faz anos que nós temos algumas linhas que são híbridas. E esse ano lançou-se o principal ônibus de Curitiba. É que Curitiba, para quem não sabe, Curitiba vive de ônibus. Nós não temos outros transportes públicos, é só ônibus. Curitiba não suporta uma linha de metrô, trem ou qualquer coisa assim, porque é uma cidade muito pequena e é situada em um vale, basicamente. Não tem como construir metrô aqui, não tem esse tipo de estrutura.
Então a gente depende totalmente de ônibus. E ele acabou-se de lançar, que é o principal ônibus de ponto, né? Porque nós temos também os ônibus tubo e tudo mais. O principal ônibus de linha que nós temos, que cruza a cidade toda, que é o Interbairros 2, acabou de lançar o modelo 100% elétrico. Ficou durante um mês de teste, então circulava pela cidade com tanques de água dentro para simular peso de pessoas, ver se daria tudo certo. E em julho começou a circular já na cidade. É claro, ainda em um número muito pequeno, mas a ideia, né, a proposta inicial é que esse seja o primeiro e que toda a frota de ônibus em Curitiba vire elétrico. Mas é claro, o Ivo até vai falar um pouquinho sobre essa questão de transporte elétrico, que não é tão simples assim também, né? E simplesmente está lá. Mas é que nós temos ônibus como o nosso Ligeirão, que quando lançou há uma década atrás, era o maior ônibus do mundo. Hoje eu acho que é o 5º. Então é um ônibus enorme, assim, são 2 molas que separam, é muita gente, então também tem que ver como que esse sistema elétrico se porta carregando tanto peso e tudo mais. Mas a ideia inicial é essa, né? E a gente espera que seja implantado em outras cidades, mas também que incentive as pessoas a usarem, né, Ivan? Porque não adianta nada a gente implantar e as pessoas continuarem saindo de carro. Sim, e tem vários pontos, né, que a gente tem que levantar também, porque a gente sempre tem que lembrar que isso depende bastante infelizmente ou felizmente, a gente ainda depende de políticas para isso melhorar, porque a gente percebe que em várias pesquisas que já são feitas nas cidades, o motivo principal das pessoas não usarem transporte é a questão, o transporte público, né, a questão da superlotação, que normalmente isso acontece em todas as cidades, desde cidades menores, né, até mesmo se você for pegar cidades às vezes do interior, você percebe a superlotação, quanto segurança e valor, né, dos transportes. E aí entra verão, por exemplo, e agora está ficando cada vez mais quente, a gente vem percebendo que o aumento da temperatura, e é por isso que a gente veio fazer esse episódio aqui, que esse aumento da temperatura no verão depende que o transporte público também tenha o mínimo de conforto, por exemplo, um ar-condicionado. Isso ajudaria muito as pessoas a adotarem, né? Tirarem, ao invés de usar o carro, deixar o carro na garagem e usar o transporte, porque ao invés de você colocar num comprimento de, sei lá, 3 carros, 4 carros, que normalmente levam uma pessoa só, porque de manhã no trânsito você pode reparar na sua cidade que só tem uma pessoa no carro, 2 pessoas no máximo. Mas se você for usar o transporte público, em uma distância aí de 3, 4 carros, você coloca lá 60, 70 pessoas dentro de um ônibus. Então, você vê que você reduziria também o trânsito nas cidades, né? Que também é um dos principais causadores dessa questão de emissão de poluentes, né, na atmosfera. Se você conseguir eliminar a grande parte desses carros que estão nas ruas aí com um passageiro, ajuda muito. E não é questão de transporte por aplicativo, porque já tiveram antigas algumas pesquisas e alguns estudos relacionados aos transportes por aplicativo, e também não ajuda você ter mais transporte por aplicativo, porque você normalmente, a pessoa que está dirigindo, né, o motorista do aplicativo, qualquer um que seja, não vou citar nenhum porque não está pagando mais, então não vou citar, ele a maior parte do tempo ele fica sozinho no carro. Não estou falando que tem que acabar, mas tem que essa não é a alternativa. A alternativa é a gente realmente exigir melhoras no serviço público para que isso atenda mais pessoas e a gente consiga transportar, né, a maioria das pessoas por dentro desses transportes para emitir menos poluentes. Porque de 3,6 bilhões de toneladas, 3,1 serem emitidas por carros, táxis, motos, é uma grande quantidade. Sendo que só 0,5 bilhões de toneladas são por ônibus. Olha a discrepância. Se você conseguir tirar a grande parte desses poluentes da atmosfera das grandes cidades e de outras cidades também, a redução é muito maior, né? E é incrível que a gente começa a trazer dados de outros países, né? Não só do Brasil, mas
dados de outros países, por exemplo, os 3 países que mais emitem CO2 no mundo, que são provenientes só dos transportes, Estados Unidos em primeiro, 1,8 bilhões de toneladas, China com 0,5 bilhões de toneladas e Índia com 0,3 bilhões de toneladas. Só que, quando você vai para esse mesmo dado, só que per capita, ou seja, por habitante, CO2 por habitante, Estados Unidos continua em primeiro. Ou seja, cada habitante nos Estados Unidos, a média é 5,3 toneladas ao ano de CO2. Canadá, 5,19 e Austrália, 3,97 toneladas. É incrível que a gente a gente vai começar a discutir e falar assim, mas os veículos elétricos vão começar a melhorar esses índices, tem que melhorar para ontem. E não é só com o veículo elétrico. A gente não pode só jogar na conta dos carros elétricos, dos carros hidrogênio, que eu vou também dar só uma pincelada nesse assunto. Não dá para só falar transporte individual não é só a solução. A gente tem que tirar o número de carros das ruas para começar a implementar mais transporte público que melhore a circulação. É importante, sim, ônibus já movidos a eletricidade, 100% elétricos, a hidrogênio, que já tem algumas cidades rodando também a hidrogênio. É importante tudo isso, porque a gente também tem que reduzir o número de carros Senão, o trânsito vai ficar cada vez mais insuportável, o nível de poluentes na atmosfera vai ser pior, vai começar a aumentar a quantidade de calor que a gente sofre, e a gente já está no ponto de virada. Ou faz agora, ou a gente não tem. Daqui 10, 15 anos vai ser bem pior as consequências do que a gente está vivendo hoje. E eu acho que a Rafa consegue trazer mais dados aí. Vamos falar um pouquinho também do automobilismo. Porque o automobilismo também, a gente acha que não, mas eles também têm os impactos deles lá que cada dia a mais a gente pressiona para que melhore. Porque não adianta, vamos melhorar as cidades, mas o automobilismo não está liberado. Pode fazer o que quiser. Não é assim. A gente tem que exigir de todo mundo. Eu acho que é cada um fazer a sua parte. E a gente sabe que, assim, vamos pôr realmente na mesa que a questão do transporte, geral das pessoas é o que é muito importante para elas, obviamente. Mas isso também só é uma parcela de tudo que causa o que nós chamamos hoje de aquecimento global, de emissão de carbono, tudo mais. Então, também o que a gente está discutindo aqui também é uma parcela, não pequena, porque é uma parcela bem considerável de poluentes no mundo. Mas ainda é uma parcela pequena comparada a tantas outras coisas que a gente tem que resolver, então, assim, o automobilismo entra dentro disso, nosso meio de transporte entra dentro disso, e a gente tá falando de transportes dentro de cidade. A gente nem falou da questão, vou falar agora, por causa que envolve automobilismo, mas a gente nem falou ainda a questão de viagem aérea, porque o transporte aéreo é um dos maiores poluentes do planeta. Sim, então, também. Assim, tem uma grande parcela que vem dos aviões e tudo mais, e isso daí também tem que ser contabilizado. E quanto mais diminui, o preço das passagens, fica mais acessível para as pessoas, mais aviões têm que ser colocados no ar. E a gente também tem que cobrar das montadoras, dos aviões, Airbus, Embraer, todas elas, para que melhore o nível, tem alternativas, Eu acho que realmente. Então, assim, obviamente, o que a gente tá trazendo aqui é uma parcela minúscula, porque tem aquilo. Eu acho que é uma discussão diária, na verdade, que eu tenho, principalmente porque eu trabalho com atendimento ao público e eu vejo muito o descarte de lixo, assim, que as pessoas, têm o consumo. Então a gente acaba falando, nossa, use menos plástico, use algo alternativo. E eu acho que isso é totalmente válido, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, só que a gente ainda é uma parcela muito pequenininha de todo o problema, A gente tem que lembrar que tem grandes empresas que poluem muito mais do que uma cidade inteira tacando lixo no chão, sabe? Então, realmente, o que a gente tá trazendo aqui é um dos problemas gerais. Só lembrar, Ivan, por quê? Só um disclaimer pequeno. A pessoa física, ela não cria nada de impacto ambiental perto das grandes corporações. Uhum. Isso não é só a indústria. Todo o agronegócio é dessa forma que eles fazem dinheiro, não tem jeito. Eles gastam muita água, eles gastam... Então, a gente tá falando de uma pequena parcela, de uma pequena fraçãozinha do que a gente tem de problemas.
Porque não é só o CO2, eu comentei muito de gás carbônico, mas o gás carbônico é uma pequena parte só da poluição também. A gente tem que lembrar da questão do lixo, que a Rafa comentou. Tem que ser a questão toda... Porque a gente fala assim, mas a gente trocou o canudo. Agora o canudo não tem mais canudo de plástico. O canudo de plástico é mínimo. O maior problema dos oceanos hoje são as redes de grandes empresas que pescam no oceano. Uhum. É o maior lixo que tem nos oceanos é a questão das redes de pesca. Mas quem tá falando disso? Não tá falando. Tá falando só do canudo. O canudo que era o problema. A tartaruga foi lá e comeu o canudo. Não comeu a rede de pesca, não matou o peixe com a rede de pesca. Não, foi o canudo. Então a gente tá falando de uma pequena parcela, sim. Tem que lembrar também que tem toda a questão que envolve transportes. Tem a questão de vida útil de cada um dos transportes. A gente só tá falando dos poluentes emitidos durante a vida dele. O descarte é outra questão, a gente não falou ainda, e depois eu só vou falar na questão dos carros elétricos, né, porque é uma grande preocupação nossa a curto prazo, o descarte. Para onde vai o carro depois que acabou a vida útil dele? Tem que ser, a gente vê, passa qualquer rodovia nas cidades do Brasil aí, você vê aqueles grandes pátios do Detran com vários carros apodrecendo ali. Isso daí gera impacto ambiental ali. Né? Porque tem metais pesados na composição de cada uma das carrocerias, tem borracha, tem derivados de petróleo, tem tudo ali naquela região que poderia estar sendo aproveitada para outra coisa, poderia ser uma agricultura familiar ali, poderia estar gerando comida para pessoas. Não, tá lá, descarte completamente errado. Tem bateria também que tem os descartes, a gente vai falar das baterias também, que é um grande problema. Mas eu acho que é melhor a gente entrar no automobilismo, porque senão esse negócio vai longe, vai longe. Não, vai mesmo. A gente tá falando, eu falei aqui, ó, a gente tá falando de 33 bilhões de toneladas só de produção energética. É uma pequena parcela, o total disso acho que é 170 bilhões de toneladas. Eu tô falando 33 bilhões, que é uma pequena parcela, e ainda tem uma pequena parcela, 8 bilhões de toneladas só vem dos transportes, né? Do quanto eles emitem durante o ano. Eu não tô falando do restante, tem muito pior. Esse buraco é bem baixo, por isso que a gente vai colocar um monte de coisa na descrição. Espero que vocês leiam, vocês entendam, porque isso é um assunto muito urgente. A gente tá vivendo. Infelizmente é na nossa vez. Porque as outras vezes aí, as outras gerações não se preocuparam com isso. E a gente tem que se preocupar com agora, porque senão a gente não tem futuro. A gente não vai ter futuro se a gente não se preocupar agora com isso. Não, totalmente, gente. Porque isso que a gente tá falando são impactos que já estão acontecendo, né? Qualquer dia que você liga a TV, você vê tudo que tá acontecendo no mundo. E a gente sabe que daqui 30 anos, o que é um pulo, eu e o Van... Espero Deus, espero que nada aconteça com a gente, mas naturalmente, em questões de idade, nós ainda estaremos aqui. Então a gente vai estar sofrendo, na verdade, a gente vai estar entrando assim na nossa vida idosa, possivelmente, 30 anos. Porque idoso é meio relativo agora, né? Mas sim, a gente já vai estar entrando, sei lá, perto do que é considerado idoso hoje, tipo, numa condição assim, de mundo horrível, terrível, assim. Então... Sim, a gente vê... como que tá o calor em Curitiba? O inverno em Curitiba? Não existe, né? Você que tá em Curitiba agora, como que tá o calor aí? Pois cara. É impossível, você vê em qualquer cidade no Brasil, é inverno do Brasil. Não tô falando do Nordeste, que o Nordeste nunca foi frio. Mas eu tô falando lá na região Sul, região Sudeste. Todo mundo que mora em São Paulo, Rio, tá morrendo de calor, tá indo o pessoal no Rio indo pra praia no inverno, com calor, como se fosse normal. Aqui agora, não sei se todo mundo que escuta sabe, mas eu tô na Europa agora. Aqui tá um baita calor, aqui tá impossível, tem dia que tá batendo 40 graus. Tamo no verão? Tamo, mas tá pior do que nos outros anos. Não tem chuva, faz 3 meses que eu não vejo chuva aqui. 3 meses que não chove, e estamos no verão. Deveria já estar chovendo também. É bem época de chuva, na verdade. O Sim, verão e a gente não tá vendo chuva. A gente vê no máximo um dia nublado e acabou. E não adianta você falar assim, mas aqui na minha cidade tá 10 graus no inverno. Ai, tá bom, é uma pequeníssima parcela, o restante do mundo inteiro tá reclamando disso. Como tá o calor na Itália,
na Grécia tá matando gente e focos de incêndio florestal espalhado. E é por quê? Porque a gente tem que trazer esses assuntos. Só que o que a gente está tendo que trazer aqui é a pequena parcela do automobilismo e dos transportes. Porque é o que a gente fala aqui no Punta Talks. Porque senão, esse daqui a gente tá eu, a Rafa e mais 3 especialistas aí de clima falando, sei lá, 10 horas e não ia ter assunto. Não, exato. E é algo que, particularmente sobre transportes, são hábitos que nós individualmente podemos mudar, né? A gente pode escolher um dia ou outro deixar o carro na garagem. Eu sou uma pessoa que naturalmente eu sou uma pedestre. Eu não tenho carteira, então eu nem tenho como dirigir. Então eu dependo 100% de transporte público ou das minhas pernas. E muitas vezes eu escolho minhas pernas. Por quê? Por aquilo que o Ivan já trouxe sobre incentivo ao transporte público. Aqui em Curitiba, o transporte público é um dos mais caros do país. A gente paga R$6 em uma passagem de ônibus. Então, tipo, eu escolho andar. Às vezes são bastante quilômetros e tal, mas eu prefiro, não vou andar e tal, do que gastar esses R$6. Mas de modo geral, quem tem um carro vai pensar totalmente ao contrário. Vai pensar, cara, eu vou pegar o meu carro e vou sair na rua porque não vale a pena pagar R$6 para pegar um ônibus e eu não vou andando, porque eu tenho a opção de ir de carro. Então são escolhas também que nós, naturalmente, como a gente disse ali, não é a gente sozinho que vai mudar o mundo. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de movimentação de grandes empresas e indústrias, mas a gente pode fazer a nossa parte, assim, mudando hábitos, né? E é isso que a gente tenta. E como fã de automobilismo, a gente tem o papel de cobrar. Porque a gente sabe que uma parcela dos fãs de automobilismo realmente, principalmente os mais velhos e tal, não querendo falar de modo geral, porque eu conheço gente que acompanha essa categoria há 3 décadas e se importa com isso. Mas de modo geral, são pessoas que realmente assistem o esporte por entretenimento e não imaginam o impacto que gera. E assim, nem se liga disso. Então eu acho que é importante, principalmente a nova geração que tá mais, vamos dizer, mergulhada nisso, nesses assuntos, também cobrar as categorias que assiste, não só a Fórmula 1, né, que atualmente explora bastante esse lado, tá divulgando bastante essas questões ambientais, mas todas as categorias de modo geral. E apoiar aquelas categorias que já tem esse princípio, né? Tipo, que a ideia é exatamente isso, mostrar que você pode fazer automobilismo sem poluir o mundo, assim, impactar de maneira enorme, né? Sim, com certeza. A gente só tem que lembrar uma coisa com relação à Fórmula 1, que a gente tem que tomar muito cuidado, que eles estão querendo fazer um monte de política, a Rafa até pode comentar melhor, mas só tomando um pouco cuidado. A Fórmula 1 está criando um calendário gigantesco, extensíssimo, e isso impacta também. Porque quantas viagens no ano a Fórmula 1 tem que fazer? Às vezes você vê corrida que foi no Oriente Médio, ali na região de Dubai, aí vai para os Estados Unidos. Olha o tamanho da viagem. Não faz na Europa, que é mais perto. Não, faz lá nos Estados Unidos. Aí depois volta para a Europa. Eu tenho percebido que vem melhorando com o tempo essa questão das viagens, não só pela questão de desgaste das equipes, né? Mas também pela questão ambiental, porque ajuda muito se por falar assim, quanto os trechos forem menores, é melhor. Só que também não pode aumentar o calendário absurdamente. 30 corridas no ano, agora, sei lá, inventa de 40 corridas no ano, como que vai? É sempre avião. É avião, é caminhão, é tudo, né? Porque tem que transportar equipamento. Gente, sério, eu sei, eu adoro Fórmula 1, eu acompanho há 17 anos e eu amo ter corrida, mas, cara, é surreal, tem vários problemas, na verdade, um calendário estendido a esse nível, e não é só questões ambientais, é questões humanas mesmo, né? Porque os pilotos, eles descansam. Agora, quem tá trabalhando ali como mecânico, engenheiro e tudo mais, cara, não tem o descanso que eles têm, não. Então, assim, esse calendário gigantesco que a Fórmula 1 tá querendo empurrar a goela abaixo há tempos, e que até agora não deu certinho, né? Porque faz uns 2 anos que eles estão querendo colocar 24 corridas, mas sempre uma cancela, outro dá algum problema. Então a gente até agora não conseguiu concluir essas 24 corridas. Esse ano, por exemplo, já teve 2 corridas que foram embora, né? O da China e o da Emília-Romagna. Por quê? Excesso de chuva. Daí isso também faz parte da questão ambiental que a gente tá falando. Tipo, alagou-se tudo lá na Itália e a gente não pôde ter corrida lá. E é uma questão ambiental também, porque esse tipo de alagamento não é para ser algo comum, não. Não pode ser
algo assim, de pessoas Não desabrigadas e e na, pessoas morrendo. e não na época também, né? Aham. A gente sabe que a Fórmula 1 escolhe, né, exatamente a época que vai ter a corrida lá, exatamente pra evitar esse tipo de coisa. E não foi pouco, não foi ano passado, né, que teve Spa-Francorchamps, foi debaixo de praticamente alagamento, né? Aham. Sim, foram 2 anos seguidos em Spa que aconteceu isso. Então, Tipo, é isso que a gente tem que ver. de chuva. Aham. E esse Esse ano excesso deu. de chuvas, a gente tem que lembrar que crise climática que a gente vem falando, não é, não, de repente começou terremoto em um lugar que não tem. É isso, é pequenas coisas. É o volume de chuva que está fora do comum, é o tamanho, é a quantidade de calor que vem numa época que é incomum. Essas pequenas coisas que vão acontecendo, que vão se transformando aos poucos. Vai ter momentos que a gente vai estar bem enrascadas, bem piores. Mas é esses pequenos pontos que vocês têm que prestar atenção. E, claro, é por isso que a gente cobra. É por isso que tem que cobrar todas essas questões que a gente vem falando aqui nesse programa, pra gente evitar que o futuro seja só caos, né? Não, exato. Entrando um pouquinho, podemos entrar, né, um pouquinho em automobilismo? Claro, então, pode. eu vou falar assim, os dados, porque daí a Fórmula 1 se envolveu muito, né, com essa ideia de vamos ser sustentáveis, vamos pensar mais no meio ambiente e tudo mais, então eu vou falar aqui os dados da Fórmula 1, mas eu acho que isso não deve fugir muito dos dados de outras categorias. A questão da emissão de carbono, de poluentes, a porcentagem do que tipo, no que eles contribuem nessa emissão, né? E pra vocês terem uma noção, a coisa que menos polui, na verdade, é literalmente os carros em pista. Então, assim, as emissões, é claro que hoje a Fórmula 1 já conta com um sistema híbrido, né? E a maioria das categorias, a IndyCar, a MotoGP, eles já usam combustíveis sustentáveis, né? Não, às vezes não 100%, a Indy usa 100%, mas usam sustentáveis, né? Que são mais sustentáveis. E é só 0,7% de emissão. Então, os poluentes ali do que sai do carro é muito pouco. A verdade, a logística é o que mais, assim, polui o ambiente. 45% das emissões são só do fato deles transportarem as pessoas e os equipamentos de um país para o outro. Então, tipo, basicamente, a chave do problema no automobilismo é esse transporte. É colocar todas essas pessoas dentro de um avião, levar todo esse equipamento, seja como for. Como a gente é um campeonato mundial, acontece em todos os continentes, né? No continente africano, né? Acontece basicamente em todos os continentes, então você não é simplesmente transportar de trem, de carro ou qualquer coisa assim. Não, muitas vezes você tem que usar o avião. E o avião, como a gente citou ali, é super poluente. Então, assim, um dos problemas bases maiores para tentar deixar o automobilismo mais sustentável é achar uma alternativa de transporte para esses equipamentos, para as equipes. Também eles colocaram de maneira à parte, mas quase se inclui nisso. 27,7% de emissão é só nas viagens a business, né? Que chama, tipo, pra fazer uma entrevista, pra fazer um social ali que as equipes têm, pra fazer uma press conference em outro lugar. Então, tipo, basicamente é viagem. Se a gente for parar pra pensar, é o uso de meios de transporte de viagem. E a gente sabe que, nossa, é careca de saber, todo mundo sabe que os pilotos têm os jatinhos particulares deles, né, cara? E isso é um hábito que eles poderiam começar a mudar, e eu não sei até que ponto passa na cabeça dos pilotos de encontrar essa alternativa. A gente tem o Hamilton, que é um piloto que já teve jatinho particular, vendeu há anos atrás. A gente tinha o Vettel, que infelizmente não tá mais na categoria, mas é um cara que nunca teve um jatinho e que tentava, nos últimos anos, tentou viajar de maneiras alternativas. Por exemplo, dentro da Europa, usar trem. Ele ia pro autódromo do hotel até o autódromo de bicicleta. Então são mudanças. Porra, eles são atletas, né? Pelo amor de Deus. Não custa nada pegar uma bicicleta. Quando é um lugar que dá pra fazer isso, porque não estão pedindo pra o Lewis Hamilton pegar uma bicicleta, sair do hotel dele e ir até Interlagos, em São Paulo, né? Não é isso. É questão. Não é isso.
em lugares que são possíveis, né? Porque em São Paulo é impossível você andar de bicicleta. Não, nem o Lewis Hamilton, nem ninguém. É quase impossível. Exato. Mas, tipo, a gente vê que tem um problema muito baseado, assim, nisso, nessa questão do transporte aéreo e tudo mais. E como o Ivan falou, a questão do calendário. O calendário do ano que vem já foi divulgado, eles estão com 24 corridas e eles ajustaram alguns pontos aqui. Por exemplo, o Japão, que a gente sabe que, por exemplo, ainda não aconteceu, né, nesse calendário, ainda vai acontecer. Mas eles mudaram, colocaram o GP do Japão lá para abril, perto do GP da China. Ali ao redor, antes acontece o do Bahrein, da Arábia Saudita e da Austrália. Então fica muito ali, né, Oceania e a Ásia. Então isso eles já modificaram bastante. Só que pensa, depois da China, eles vão para Miami. E daí eles de Miami, eles voltam pra Europa. Daí eles fazem o GP de Imola, o GP de Mônaco, e daí eles voltam pro Canadá. Tipo... Cara, se você já tá em Miami, fica pro Canadá. Sabe? Ainda tem um pouquinho aí de problema aí. Vamos falar que... Porque da China para os Estados Unidos já é um voo de 15 horas. Já é um voo aí de 15 horas. E não é um voo, são vários, né? Porque a Fórmula 1 não freta um avião pra levar todo mundo. E aí freta outro avião só pros equipamentos. Tem um monte de avião. Tem um monte de transporte. E depois volta. Não, é muito. E daí volta pra Europa. Sim. E daí volta de novo pra América. Tipo. Sim, e é diferente você pegar uma categoria, por exemplo, como a Indy ou como a NASCAR, que eles correm dentro dos Estados Unidos. Eles não têm esses tamanhos de viagem. A Fórmula 1, a MotoGP, são poucas categorias no mundo que tem esse negócio de muitas viagens. Então daria muito melhor se eles conseguissem colocar, tipo, Corrida nas Américas. Faz tudo numa toada só. Depois vai pra Europa, depois vai pra Ásia e depois Oceania. Do que fazer esses pulos. É isso isso daí que são coisas que a gente tem que sempre tá de olho. E a gente sabe, assim, obviamente que o calendário tem duas questões também do como eles montam o calendário. Uma que, entre essas, dá pra se resolver, mas a gente sabe que não vai, que eu já entro nessa discussão, porque eles não querem, porque tem uma questão que é uma questão financeira. Mas uma delas é que realmente existe condições climáticas que a gente sabe. Tipo, temporada de chuva, tufão, bababá, que aconteça na Ásia. Não tem como marcar corrida lá nessa época. Mas assim, geralmente essas coisas acontecem, por mais que seja um continente gigantesco, acontece tudo situado meio que perto, né? Você não precisa ficar sair da Europa, ir pra América, vir pra Europa, sair de novo, tipo, por uma questão climática. Isso realmente eles poderiam ajustar. Acho que daí entra outra coisa, quem paga mais, né? A gente sabe, o fã da Fórmula 1 implora há anos pra que o calendário termine no Brasil. E por que não termina no Brasil? Porque todo mundo que vem na sequência do Brasil paga muito mais pra estar no calendário. Né? Muito mais, são as corridas mais chatas do ano. Tipo, vamos ver como vai ser Las Vegas. Nossa, se Las Vegas for chato, a gente pode fingir que o campeonato acabou no Brasil. Porque daí vem pro Brasil, daí depois vai pra Las Vegas, depois vai pro Qatar e depois pra Abu Dhabi. Por quê? Porque essas 3 corridas estão pagando mais. Tanto que, se a gente for pensar, são 3 corridas nos Estados Unidos. A de Miami vai acontecer ano que vem, em maio. Daí tem a do Circuito das Américas, que a gente sempre, né, teve, que é em Austin. Daí esse vai em outubro. Então, de maio tem uma, daí em outubro tem outra. Daí, em vez de ficar e já fazer Las Vegas lá, não, eles vão pro México, vão pro Brasil, daí eles voltam pra Las Vegas, porque Las Vegas está pagando mais pra estar entre as últimas corridas. Então é uma questão, obviamente, que eles poderiam muito bem resolver, né, Ivan? A gente sabe. Sim. Poderiam falar, não precisa pagar mais, porque daí a gente vai ajeitar como a gente quer o calendário. Mas não, eles querem dinheiro, né? Não vão negar dinheiro. É a hora que entra o dinheiro vai falar mais alto porque tem patrocínio, tem questão de... tem tudo que vocês imaginarem, porque é a última... Quando você vai chegar no final do campeonato, por que eles querem o final do campeonato? Porque é questão de definições e não sei o quê. Claro, esse ano, por exemplo, a gente já sabe que definiu. A gente já tá vendo quem que é o segundo. Exato. Porque o primeiro
A gente já sabe, já podia ter entregado, inclusive, o troféu de campeão pro Max e deixado ele em casa. Deixa eu ficar. Colocado o piloto reserva pra correr no lugar dele. Mas não, continua correndo lá. Mas assim, outros anos, às vezes vai pras últimas corridas. É por isso que eles pagam mais pra estar no final da temporada. Não, totalmente. Acabou meio que saindo pela culatra, porque nos últimos anos. Últimos anos não, porque 2021 foi até o final. Mas, tipo, fazia tempo que não acontecia de ir até o final, né? Foi 2016, 2021, foi. E é isso. Todos os outros anos desde então foi decidido. Acho que 2010 e 2012 também foi na última. Foi na última. E teve 2008 também. Mas que tipo... foi literalmente na última curva. Mas foi não foi, nem foi na última etapa, né? Porque o Brasil não foi na última etapa em 2008. Foi sim. Foi, ainda então, era. Aí, ó. Foi. Aí é isso que a gente tá falando. Não são todos os anos. A gente contou. A gente contou o quê? Tem 10, 15 anos aí de corrida, a gente conta 5, 6 vezes. 5. Poxa, é difícil, né? Mas só que daí vale lembrar, por exemplo, antes, os anos que, tipo, terminaram até o final, a maioria, se a gente for pensar, foram campeonatos mais curtos também. Daí. Sim. Né? Então, assim, o empurrar mais corridas também não tá dando muito certo. E vale lembrar que a Fórmula 1 colocou como proposta 0 emissão de carbono até 2030. E, gente, desculpa, 2030 tá um pulo. Tá muito... amanhã. Exato. Amanhã. A gente tá achando que é longe, mas a gente tá em 2023 indo pro final de 2023. Exato. Então... a gente esqueceu que 2020 foi ontem. Foi ontem, exato. É um pulo pra resolver muita coisa. Porque eles têm que resolver muita coisa. Porque isso de transporte e tudo mais não foi resolvido. A gente não vê uma linha de frente assim, pensando, por exemplo, dentro da Europa. Vamos pensar, porque tem mais corridas lá. É um continente minúsculo. E tem como você fazer viagens por terra, de modo alternativo e tudo mais. Mas a gente sabe que eles ainda ocupam bastante tempo em avião, assim, até para poupar tempo, na verdade, de uma viagem para outra. Por quê? Por causa dessa extensão também de calendário, que você coloca mais corrida, então você tem um curto espaço de tempo para fazer, daí você tem que fazer 3 corridas seguidas. Então o transporte tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido chegar no outro lugar também. E é completamente diferente. A gente bate sempre na mesma tecla. Por que a gente reclama da Fórmula 1 ter esse calendário extenso? Porque a Fórmula 1 tem muitas viagens. A Fórmula E teve 9, né? Foi 9, 10? Foi, mas 9 corridas no ano. Porque eles viajam também. Eles tiveram duas corridas seguidas na Grã-Bretanha. Né? Foi ali em Londres. Mas assim, você tem que pensar que é diferente de uma Fórmula Indy, NASCAR, que correm dentro do mesmo país. E às vezes correm na mesma... Semanas seguintes, teve corrida da NASCAR final de semana passado, tá tendo hoje, tá tendo amanhã, vai ter amanhã, mas assim, muitas vezes os equipamentos são mandados antes, porque eles sabem que só precisa levar o carro depois. Não é que eles vão lá, transportar tudo, eles transportam as pessoas e a maior parte dos equipamentos já tá no outro autódromo. E nos Estados Unidos, é tudo dentro dos Estados Unidos. Não é uma viagem global, não é uma viagem de tipo... de um país para o outro. E sim, a Europa é pequena. A gente podia ter uma melhor aproveitamento aqui de questão logística para melhorar essa questão que a gente bate de novo na tecla. É questão também ambiental, porque tem todas as viagens. Não, completamente. Não, e daí tem que pensar do indivíduo, igual eu falei. Os pilotos, cara, eles usam jatinho particular, mano. Quanto que eles estão poluindo cada um no seu jatinho? Eu sei que existem os que, por exemplo, o Hamilton, que não tem jatinho, ele pega carona, né? Então acaba, tipo, indo todo mundo no jatinho do Bottas, vamos assim dizer. Pra ele, o Bottas, o Toto Wolff, mesmo que o Bottas não seja mais da Mercedes, eles ainda dividem jatinho. Daí, sei lá, às vezes o Russell tá lá também, o Mick Schumacher. Então, obviamente, que você já reduz a ideia de que cada piloto iria com o seu jatinho. Quando começou a popularidade de ter jatinho, né? Nunca vi negócio Mas desse. Podia ser só um avião. Exato. Você acha que as equipes, você acha que não dá pra Fórmula 1 pegar e falar assim, não, a gente vai fretar um avião pra todo mundo. Não vai ter esse negócio de jatinho. Acabou esse negócio de jatinho. Quer usar jatinho, deixa ele dentro de casa e coloca como exposição. Não tem mais jatinho.
sabe? Pelo menos pra viagens do calendário da Fórmula 1. Porque daí claro. eles não têm Porque como agora proibir, eles né, são... o cara de usar nas férias, vamos assim dizer. Mas mas dentro aí do nas calendário férias é vai isso. de cada um. Pois é. Mas dentro do calendário, falar assim, Uhum. não, olha, você vai no avião da empresa. Aqui é Aham. todo mundo. Uhum. Tem esse negócio de usar jatinho, não. Sabe? imagina. Porque é incrível, é incrível. Quando pega um avião grande, você coloca 300 pessoas dentro do avião. Você acha que não dá pra levar uma Fórmula 1 inteira? Cara, Falta isso, falta esse tipo de coisa. A gente de tem que ter iniciativa, né? Eu sinto que eles também não querem bater de frente com as estrelas deles. Eu tenho essa impressão também. Claro que não. Você acha que vai olhar pra cara do Verstappen e falar, você vai entrar nesse avião com o Hamilton, com o Alonso e até com o Esteban Ocon. Não vai. Você vai ter que cumprimentar o Gasly dentro do avião. Cara, Lembra aquele cara que você tirou da tua equipe? Você vai ter que cumprimentar ele você também. vai ter que, Vai sentar do lado dele. Vai sentar do lado dele ainda. Não vão, mas a gente tá trazendo aqui alternativas que seriam muito palpáveis e muito possíveis de acontecer e que contribuiriam muito com essa redução, né? Sim, e principalmente em cidades próximas, né? Às vezes corre em Barcelona e aí vai correr em cidades mais próximas, né? Vai correr na Alemanha, dá pra ir de trem. Não precisa usar avião, pra que usar avião? E cara, eu não sei exatamente qual é a diferença, assim. Não é grotesca, isso eu sei. Eu fui de Londres pra Paris e eu levei 2 horas de trem. E de avião, sei lá, era 1h30. Tipo, eu iria economizar meia hora. Muitas vezes as pessoas pegam um trem aqui, eu falo porque às vezes você tem que. Aeroporto tem regra, você tem que estar lá 1 hora antes do voo. E aí, em vez de você estar 1 hora antes do voo, você já tá dentro no caminho. Você tá. Quando o avião chega lá, você já tá também chegando. Então não dá muita diferença. Então, assim. Eu acho que teve durante a pandemia, eu acho que como foi bem concentrado na Europa, eu lembro que em algumas pegadas de corridas seguidas, o Hamilton, por exemplo, fez com o carro elétrico dele. Porque a gente sabe que, por exemplo, o Hamilton é um que vendeu boa parte dos carros dele e tá comprando os elétricos. Então, assim, foi uma alternativa que ele teve de sei lá, se ele quer o individualismo dele, né? Que é prefiro viajar sozinho. Ele tem essa possibilidade, vamos dizer, mais sustentável do que entrar dentro de um avião. Mas a maioria, vamos ser sinceros, né? A maioria também nem pensa nessas questões, assim, a maioria dos pilotos. Então seria algo que realmente a categoria deveria tomar rédea, né? Eles colocarem como regra ou qualquer coisa assim. Porque eu não consigo imaginar chegar 2030 e eles realmente não estarem emitindo nada. Sinceramente, sendo bem sincero. Eles vão dar um jeito de falar, não, essa emissão que a gente tava falando era uma emissão dentro de pista. Era uma emissão no lixo que era desperdiçado no autódromo. Mas eles não vão acabar contando a questão de viagens. Eu acho que também. É pouco do que a gente tá vendo, né, acontecer. Eu acho que isso pouco vai ser realidade em 2030. Em algum momento eles vão falar assim, olha, não vai dar em 2030, é impossível. 2035 tá aí, sabe? Porque vai ter todas as questões de... Tem 2 coisas. Eles não querem, no fundo, eles estão fazendo isso mais por pressão. E outra coisa, é questão de não querer mexer nas estrelas deles ali. Porque é difícil, né? Porque, claro, só vai ter um momento, em algum momento que alguém... Só se os países que eles correm começarem a obrigar. Falar assim, olha, vocês não vão correr aqui se vocês ficarem vindo de avião. Sei lá, dá um jeito. Para com isso. Tem que começar a melhorar essas questões. Mas o problema é que um dos principais patrocinadores deles é uma petrolífica. Então. A gente sabe que tem muito dinheiro, tem dinheiro vindo de tudo que é lado. A gente... É incrível. Assim, a Fórmula 1 é mundo à parte, eles parecem que estão vivendo em outro lugar. É um universo muito paralelo, exatamente. Porque eu fico, cara, ao mesmo tempo que eles... quando eles anunciaram essas propostas, eles assinaram com o Aramco. Eles começaram a assinar com vários circuitos na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita não, no Oriente Médio. Eu fiquei, gente, vocês estão indo totalmente contramão da proposta inicial que vocês falaram? Tipo, meio... Todas as políticas que a Fórmula 1 implementa tem sempre 2 lados, né? A
desde essa questão ambiental, teve a questão de inclusão também na Fórmula 1, e É. correndo em Arábia Saudita, correndo no Catar, é festa. Pronto, a Fórmula 1 é tudo festa. Eles falam uma coisa na imprensa e faz outra do outro lado. Vamos falar um pouquinho, que você falou até da questão do Hamilton, né? Se você tiver alguma outra questão sobre a Fórmula 1, pode trazer, mas queria já trazer também um pouco falando a questão dos carros elétricos, né? O que a gente tem de alternativa, né, real, para a gente poder pensar no futuro, né? Porque tudo que a gente tem falado aqui, que é a questão de trocar carro individual por transporte coletivo, tentar usar menos o carro, tentar... Se você tem um trajeto que você pode fazer e ser viável de fazer a pé ou bicicleta, também seria bacana, né? Tem todas essas questões, mas a gente também tem que falar um pouco do... em algum momento a gente vai ter que parar de fabricar carros a motor a combustão, né? Em algum momento isso vai deixar de existir. Em que momento? Esperamos que seja logo. Vários países já estão adotando várias políticas para que extingua logo os carros a combustão. Em alguns países, inclusive, a venda de carros elétricos supera a venda de carros a combustão no ano. E por quê? Porque já tem os países fazendo pressão. Aqui na Europa é muito comum ver aquelas notícias, né? Os Países Baixos vão proibir carros a combustão nos grandes centros a partir de 2025. 2025 é agora, praticamente. Então, como que é feito isso? Tem que ter toda essa troca, né? Mas uma coisa que a gente também tem que levantar, e é muito importante levantar essas questões, e eu não vou fazer, não é em crítica aos veículos elétricos. Para mim, veículo elétrico sim é o futuro, e a gente tem que se acostumar com ele. Eu gosto muito do barulho do motor, eu adoro carro na rua que faz aqueles com V8, essas coisas, adoro isso. Adoro. Para mim é lindo o som. Mas o carro elétrico é o futuro, porque a gente tem que também pensar no longo prazo. Não adianta mais a gente achar que é normal você passar na rua e ter um carro fumaceando. Não é mais normal. A gente já tem que tirar isso da nossa cabeça e falar assim, olha, acabou, tudo que vivemos, é nostalgia, bora para outros pontos. Só que tem algumas críticas que é importante pontuar na questão dos veículos elétricos, e eu vou dividir ela em duas categorias aqui, que é, primeiro, o impacto das baterias e, segundo, o impacto das emissões. Mas aí vocês devem se perguntar, mas o veículo elétrico não emite. O veículo não, mas como é produzida a energia para alimentar esse veículo Então a gente também tem que dar esses pontos aí. Na questão das baterias, é importante lembrar que quase a totalidade das baterias que é usado hoje em dia nos veículos elétricos são baterias de íon lítio, né, que principalmente vem da mineração do lítio, que é um processo que prejudica muito o meio ambiente. Desde você usar muita água, né, você gasta muita água na produção na mineração, você contamina solo, você tem que fazer uma grande devastação para você fazer a mineração do minério, né, de pegar o lítio da terra. E tem outro detalhe que a gente também tem que lembrar. As baterias, no final da vida delas, elas também têm que ser descartadas. E como que elas estão sendo descartadas? Como que elas vão ser descartadas? Atualmente, com base em alguns dados de 2021, alguns dados, né, a maior parte dos dados, só 5% das baterias de íon lítio estão sendo recicladas. E a gente sabe que a gente consegue remover muito daqueles metais pesados, como cobalto, níquel, muito fácil num processo de reciclagem, para reaproveitar em novas baterias. Só que isso está sendo quase não é feito. Hoje em dia, 5% é nada. Então a gente tem que pensar também nesse ponto. Até que ponto que o carro elétrico não impacta também no meio ambiente? Porque o impacto de poluente é quase zero. A gente também tem que falar disso. Mas é a questão do descarte. Porque quanto mais carros elétricos tiverem na rua, tem mais bateria sendo produzida. Tem que ser minerado mais lítio. E como que a gente pressiona para que seja trocado o lítio por um outro tipo de minério que seja mais sustentável? Ou que a gente obrigue as fábricas, as montadoras, a fazer a reciclagem da bateria? Tem algumas políticas já em trâmite, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa,
E já vi algumas conversas no Brasil, por incrível que pareça, até no Brasil também tem esse tipo de conversa, a montadora também é responsável pelo descarte das baterias. A montadora tem que recolher as baterias, fazer o descarte correto, que é reciclando o que dá para reciclar e descartando de maneira ecológica o restante dos materiais que não são mais possíveis de reaproveitar. Isso é importante a gente falar. Tem que ser feito. Porque senão a gente contamina toda a nossa biodiversidade, a gente contamina o solo, a gente contamina tudo que a gente precisa. Porque a gente precisa de água, a gente precisa de solo para plantar, para fazer, para ter colheita de comida, né, para produção de outros tipos de alimento, mas a gente está jogando lixo, né, metais pesados também no meio ambiente. Então, tem todos esses pontos. Por exemplo, a gente até fala, né, o mínimo, até o seu celular tem uma bateria de íon-lítio hoje em dia. Para onde ele vai no final da vida? A maioria para em aterro sanitário. Por que a Samsung, a Apple, não é responsável pelo descarte desse aparelho? Por que ninguém está falando de descartar o aparelho no local correto? Por que ninguém está falando, olha, o carro... porque carros elétricos, não é de hoje que a gente está falando. Tem carros elétricos com bateria de 2008, 2009. A gente olha esses carros, a bateria já está no fim da vida útil faz tempo. Como que troca a bateria desse carro e vai para onde essa bateria? Quem que é responsável pelo descarte dessa bateria? Tem que ter todos esses, a gente tem que ponderar esse ponto, porque isso também impacta também, a gente vai falar, o automobilismo também usa bateria. A gente vê, a Fórmula 1 tem também, porque agora já é híbrido o carro, então tem a questão de conservação de energia, tem tudo, então tem que ter bateria. Fórmula E é só bateria, Extreme E é só bateria, Moto E é só bateria. E essas baterias, para onde elas vão depois do final da vida útil? Porque quando a gente usa no automobilismo, é muito pior, né? A gente tem que pensar também que é muito pior. O uso deles é muito mais intenso do que o uso no dia a dia. Uma bateria de carro elétrico hoje, a vida útil gira em torno de 10 anos. Mas e na Fórmula E? A Fórmula E deve descartar a bateria todo ano. E para onde vai? Para onde quem está responsável por isso? A gente também tem que colocar todos esses pontos. Claro que são pontos que no longo prazo são preocupantes. No curto prazo nem tanto, porque o carro ainda precisa. A bateria dura bastante tempo, né? Então a gente tem que ver todos esses pontos, desde a mineração até o descarte delas, porque tudo isso impacta em todas as crises que a gente tem vivido. E eu vou colocar um outro ponto aqui, depois a Rafa pode comentar à vontade, que é o impacto das emissões. A gente fala que os veículos elétricos eles não impactam nas emissões, porque ele não polui nada, né? Ele não tem um cano de escapamento lá que fica jogando o resultado da queima do combustível lá fora, porque não tem queima de combustível, né? Só que a gente tem que lembrar que a energia elétrica que vai para o carro elétrico, ela é produzida onde? Nos Estados Unidos, a maior parte é fonte mineral. É carvão mineral e óleo que é queimado. Ou seja, indiretamente o carro elétrico também cria um impacto ali. Não é tão grande quanto o impacto de um carro a combustão, porque tem, além das fábricas de carvão funcionando, tem a questão do veículo, mas também a gente tem que mudar as bases, né? Que a gente pega... só um dado para vocês terem uma ideia, qualquer discrepância, que em 95% do mundo, né, tirando alguns países, né, que inclusive os Estados Unidos está aí na jogada, dirigir um carro elétrico tem uma pegada de carbono menor do que um carro movido a combustível fóssil. Isso é fato. Só que a gente tem que cobrar melhoras na distribuição da energia, de como que produz essa energia, porque óleo e carvão mineral queimados polui tanto quanto a gente usando a energia, ligando a lâmpada em casa. Claro, não são todos os países, né? O Brasil tem uma grande fonte de fontes renováveis, né? De produção elétrica, né? Hidrelétricas, energia nuclear, eólica, solar, mas também tem algumas de carvão mineral que a gente tem que desativar para ontem, tem que ser substituídas, mas em outros países
ainda é usado, né? Acho que aqui na Europa tem muita energia nuclear, muita energia vindo do gás natural, mas também tem que ser trocado. Tem que ser sem. A energia nuclear é limpa, né? A gente tem que lembrar disso. Só o problema do lixo, o lixo que é produzido depois, né? Mas isso daí também tem que ser levado em conta. A gente não pode esquecer de que os veículos elétricos não são 100% zero carbono. Tipo, eles produzem em bem menos quantidade, só que eles produzem na questão de como essa energia está chegando no carro, não como o carro ele por si só, o indivíduo por si só. De novo, a gente cai de novo no individualismo. No individual, nesse caso, não é o problema. O problema é o coletivo. Mas a gente tem que lembrar que não é por isso que a gente vai deixar de adotar carros elétricos. Não é por isso que a gente vai deixar de adotar ônibus elétricos. Esse é um dos motivos. Isso daí é uma das coisas que a gente tem que também pontuar. Mas eu vou deixar também um artigo aqui que fala sobre algumas questões de mitos, né, relacionados aos carros elétricos, que a gente também é interessante a gente entender antes de, não, olha, o carro elétrico não é sempre, não é bom não também, ele é bom. Então vamos tomar cuidado com generalizações desse tipo. São muitos problemas, né, Ivan? Eu acho que. E a gente sabe que, querendo ou não, tem pessoas em um mesmo espaço, e são muitas pessoas hoje, a gente sabe o quanto o mundo cresce, eu acho que hoje nós temos uma mentalidade que está sendo transformada, tem muita gente que hoje já escolhe não ter filhos, né? É uma mudança, sim, que vem acontecendo, até aquela preocupação de, vai chegar um momento que vai ter mais idoso do que criança no mundo. Mas, querendo ou não, vai existir poluentes. A gente vai contribuir para o mundo nessa questão, mas a gente pode reduzir isso, né? E fazer de maneira diferente. E eu acho muito interessante essa cobrança de recolher as baterias. Nossa, mas só que como a gente falou, são questões de políticas públicas e questões que são... A gente sabe que tem reuniões globais sempre discutindo isso. Alguns países têm que dar muito mais o braço a torcer. Eu acho que tem países que têm que começar a entrar nessas discussões, porque a gente sabe que não é todo país que entra, que vai nessas reuniões, que se interessa. Então, quantos mais países entrar, mais essa cobrança vai ter. Eu vejo, infelizmente, a gente, né, você citou bastante Europa e Estados Unidos, e daí a gente para olhar na América Latina, né? Que querendo não, beleza, você tá em Portugal, mas a América Latina ainda é sua casa. Ainda é seu lar, assim. Mas daí você olha a América Latina e você vê que são tantos problemas devido a toda a exploração que teve aqui. O continente africano a gente nem consegue entrar porque a gente não sabe a dimensão real dos problemas que tem lá. Sinceramente, não é exposto pra gente. Mas pensando aqui na América Latina, que é algo que a gente convive, que a gente vê, que a gente tem contato, a gente realmente acaba ficando muito atrasado, porque a gente tem muitos outros problemas, assim, que a gente acaba colocando como prioridade, por exemplo, no Brasil, que é a fome. Tem gente passando fome. Então, como que a gente vai ficar discutindo a questão ambiental enquanto tem gente passando fome? Muita gente passando fome. Então, assim, eu sinto que o atraso também aqui é muito devido a isso. A gente tem muitas políticas para resolver. Muitas coisas, como que a gente vai focar? É por isso que existem milhões de ministérios, né? Mas como que a gente vai trabalhar isso, sabe? Como que a gente vai trabalhar a questão ambiental com a questão de problemas como pessoas em condição de rua? Porque assim, pra quem não sabe, mas fugindo um pouquinho do assunto automóvel e tudo mais, mas não tanto, porque a questão de veganos também, eles escolhem a alternativa de usar outros tipos de transporte exatamente pelo estilo de vida que levam, porque não é só deixar de comer carne, você deixa de usar determinadas roupas, você deixa de usar determinados automóveis e tudo mais. E existe uma discussão, nossa, que eu já vi muita gente batendo boca sobre isso, sabe? Sobre a questão, não vamos comer carne, porque se a gente reduzir a carne, a gente vai reduzir a produção, né? Toda a questão do agronegócio e tudo mais. Só que daí, como que você fala pra uma pessoa que tá em condição de rua que não, ela não pode comer carne? Não é assim. Então eu acho que essa questão ambiental é difícil, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode cair no seguinte ponto. Eu vou ter comentado essa questão que a comentou, que é interessante. É um parênteses aí dentro da conversa, porque essa conversa é muito extensa.
E às vezes a gente gosta de comentar também outros pontos. Que é legal entender o todo. O passado de vários países, todos da América do Sul, todos da África, vários países na Ásia, foram passados coloniais. A gente teve vários problemas com isso, de países que são considerados primeiro mundo, indo para esses países, levando todos os problemas para lá, deixando vários outros e levando as riquezas com eles. Foi isso que aconteceu. Isso é histórico, desde o começo. Então a gente tem muita coisa para resolver do passado para que a gente consiga discutir isso. E é interessante ver um ponto que a gente vê agora, tá muito em evidência na mídia, a questão do acordo Mercosul e Europa. O que a Europa está falando para os países do Mercosul? Ah, não, vocês não podem poluir, vocês têm que zero desmatamento, zero não sei o que, vocês têm que cumprir com essas coisas, senão vai ter sanção. Só que eles poluem desde o começo da Revolução Industrial. A gente não pode deixar de apontar o dedo também para eles. É por isso que não pode baixar a guarda para esse tipo de discurso. Porque a Inglaterra faz 200 anos que está poluindo. Agora que vai falando para os outros países, vocês têm que parar de poluir? Faz 200 anos vocês poluem. Por que agora que eu tenho que parar de poluir? Né? Porque tem toda essa questão. Porque tem uma questão de... tem vários pontos e a gente pode ficar aqui 50 horas discutindo só disso. Que é a questão de desenvolvimento, porque o Brasil e outros países da América do Sul, países da África também, inclusive a gente vai incluir outros países do Cone Sul que envolve China, Índia, que poluem também, mas eles estão poluindo faz, 40 anos? 40 anos que poluem. Aí tem países na Europa que poluem há 200 e a gente está falando dos países da China, a gente está falando da Índia, a gente está falando do Brasil que polui. Claro, não dá para falar assim, não, então pode poluir. Não é assim. A gente também tem que ponderar. Mas tem todas as questões de fome, tem questão de falta de moradia, tem todas essas outras questões. A gente tem que tirar... Claro, no Brasil está faltando uma reforma agrária gigantesca, porque o agronegócio é gigante, tem bilhões de hectares de terra e não produz nada. O agronegócio brasileiro produz para exportar. A gente tem que lembrar disso. E eles desmatam e é uma festa. Mas também a gente tem que lembrar que, além desses problemas, a gente também vai se preocupar com o problema ambiental. Não pode desmatar mais a Amazônia, por exemplo. A Amazônia é importantíssima para o Brasil. Tem que parar de pensar em extrair petróleo da Amazônia. Tem tantos outros lugares para extrair petróleo e nem tem que mais pensar em extração de petróleo. A gente tem que parar de pensar em extração de petróleo. Para que começa a pensar em outras alternativas. A gente não pode levantar assim e falar assim, porque a gente começou a poluir ontem, é que a gente vai poluir à vontade agora. A gente... é difícil, é uma questão muito complexa a gente debater. Eu adoro essa questão, a gente pode debater aqui à vontade. Eu acho que os nossos ouvintes também adorariam debater essas questões conosco. Pode, inclusive, comenta com a gente nas redes sociais. Se você tá até aqui, comenta lá, deixa algum comentário nas nossas redes sociais a respeito desses pontos. Concorda com o que a gente tem falado? Discorda? Não, a gente tá falando besteira, não tá falando besteira, realmente tem que parar de poluir. Fala aí, é interessante ver o que vocês têm para falar. Que aqui tá eu e a Rafa aqui, a gente fez a nossa pesquisa, também eu passo o dia, né, às vezes com notícias e tudo mais, mas é legal ver outros pontos também de opinião e tudo mais. Mas Rafa, continua, pode continuar aí agora aqui. Não, a gente entrou na questão de carros elétricos e tudo mais. E daí eu queria trazer um pouquinho das alternativas que o automobilismo encontrou na criação de categorias, né? A gente tem, eu acho que, 3, assim, mais conhecidas, que é a Fórmula E, né? Que teve um embate enorme dos fãs de, o barulho é chato, não é automobilismo raiz. Juro, eu fico assim, cara, se tu não gosta, não assiste, tá ligado?
Você não é obrigado, você vai ser obrigado daqui a pouco que a Fórmula 1 vai virar elétrica, fica tranquilo. Quando isso acontecer com a Fórmula 1, daí você reclama, mas, cara, tá reclamando de uma categoria à parte que tem o propósito de ser elétrica, entendeu? Tem o propósito de ser alternativa pra uma galera que, por exemplo, talvez seja mais radical no sentido ambiental e se negue, acha terrível o automobilismo, tem uma alternativa pra começar a gostar do esporte, tá ligado? É uma alternativa, querendo ou não. Eu acho, tem a Moto E também, né, que é uma alternativa para as categorias de moto, moto elétrica. Vai lembrar que também a MotoGP trabalha com a ideia de combustível sustentável, tá? Eu acho que a maioria das categorias hoje, eu coletei algumas, né? A MotoGP, a Indy, a NASCAR, a Fórmula 1, as principais trabalham, né, com essa motivação de ser 100% gasolina e combustível sustentável. Então, acho que a maioria, eu acho que hoje é muito ir na contramão não fazer essa mudança, né? Mas nós temos a Moto E e eu acho que um ponto muito interessante que daí entra na questão do rally, né? Que é a Extreme, que infelizmente não sei o nível de popularidade deles na Europa, mas aqui no Brasil até tentaram transmitir em canal fechado. Eu até assisti a algumas etapas, mas não caiu muito no gosto do público. Só que a Extreme realmente teve um planejamento totalmente na propaganda ao meio ambiente. Então, por exemplo, o transporte, primeiro, infelizmente não veio pro Brasil, né? A proposta inicial era vir pro Brasil. O lugar onde eles correm são lugares onde estão sofrendo muito com questão ambiental. Hoje é meio difícil pensar um lugar que não esteja. Mas são lugares que estão sofrendo muito, né? Então, de condições extremas. Então, eles levam a categoria até lá com a intenção de mostrar o lugar, de comunicar quais são os problemas do local, o que precisa fazer para ajudar e tudo mais. Então, gerar essa propaganda de tipo, olha o que tá acontecendo e isso pode chegar até você, sabe? E até mesmo os pilotos, né, da Extreme, eles fazem algumas ações no local onde vai. Acho que teve uma etapa que foi, eu não sei se era uma praia, se era algum tipo de deserto que eles permitiam recolher lixo, essas coisas. Claro que são ações mais de marketing, né, para as pessoas terem apontamentos, assim, falar assim, olha, tá vendo o que tá acontecendo aqui? Mas é bem legal ver isso também vindo a partir, também com os pilotos, né? Não é só a categoria, mas os pilotos também estão participando. Então, é interessante. E daí, a gente sabe que tem aquele negócio de influência, né? Os pilotos podem até estar sendo pagos pra fazer isso. Mas as pessoas olham e pensam, putz, vou fazer que nem ele. Então é muito importante, né? Essas ações, né? Sim. E é legal porque eles têm isso. Durante as etapas, eles também vão mostrando dados. A questão das mudanças climáticas. Então, durante a exibição das corridas, dos treinos, a gente vê assim informativos sobre o local, informativos sobre questões ambientais, até para conhecimento, daí pessoas que não têm esse conhecimento acabam chegando nelas, né? E também é legal porque a forma de transporte de equipamentos também é sustentável, tipo, eles não usam avião e tudo mais. Então, lá dentro também o consumo de alimento. Não pode entrar plástico, não pode. Ninguém pode entrar com plástico dentro do local que está sendo realizada a prova. Então tem tudo isso. É realmente uma categoria de rally que tem toda essa proposta ambiental. E, nossa, é muito legal. É muito legal. Claro que ela nasceu já assim, então é muito difícil você cobrar de uma categoria como a Fórmula 1, que tem mais de 70 anos de história e que nunca se importou muito com isso, que mude radicalmente a esse ponto. Mas dá pra levar como exemplo várias coisas. E até essa parte de entrar com plástico, né? Uma das porcentagens também que eles mostram de poluentes é o que vale a 7,3% do que eles recolheram. Também vem muito das operações dentro de eventos. Então, dos fãs consumindo coisa em copo plástico e deixando pra trás... a questão de como a mobilidade dos fãs para chegar até o autódromo. Então, tudo isso conta com 7% dos poluentes. Então, vamos dizer que se não tivesse público, a Fórmula 1 conseguiria reduzir drasticamente várias coisas.
E daí é interessante porque acaba-se que alguns circuitos estão brigando entre si para mostrar que é o melhor, é o GP mais sustentável. E a França ganhou 3 vezes seguido o certificado de sustentável, porque eles deram várias alternativas para os fãs chegarem até o autódromo e que não fossem poluentes. Eles também, tipo, proibiram plástico, qualquer coisa do tipo dentro do circuito. Eles dão opção de alimento e tudo mais lá dentro que você pode descartar se você não ingerir tudo de uma maneira que eles vão conseguir reutilizar aquilo como adubo ou qualquer coisa assim. Então a gente tem, no Brasil também, por incrível que pareça, aqui no Brasil, a organização também entrou nessa briga aí, então tem bastante coisas em relação à separação de lixo, a como que você pode consumir coisas dentro do evento e tudo mais, que eles também estão brigando nisso de mostrar, nós também estamos comprometidos com isso. Então também é interessante esse lado, a gente vê que dentro da Fórmula 1, no evento também mudou, né? Antes os pilotos ganhavam garrafinha de água plástica, agora não, você vê que eles estão com uma garrafa de vidro, porque é reutilizável. Então, tipo, são alternativas que também vão fazer diferença. E isso também vem muito do exemplo, por exemplo, de uma Stream E da vida que, cara, eles realmente tentam poluir o mínimo possível, a gente sabe. Como a gente citou aqui, cara, quando você tá em um grupo de pessoas, você vai acabar poluindo de alguma forma. Você vai contribuir para essa questão de poluição, mas é uma coisa mínima, assim. É uma coisa que se a gente adotasse isso pro dia a dia, já melhoraria muito. Então é bem legal a gente ter essas categorias que visam essa ideia, né, dos elétricos. A gente sabe, como o Ivan falou, não é 100% limpo. A gente tem esse descarte de bateria. Eu confesso que eu não li, não fui atrás disso, mas eu acredito que essas categorias que têm esse propósito de serem sustentáveis, eles devem ter um descarte correto dessas baterias, desse equipamento, porque não é possível que eles simplesmente inventem uma categoria sustentável e depois pegam uma bateria e jogam em qualquer lugar. Eu realmente não quero acreditar nisso. Eu também acho que eles devem mandar pra fábrica de volta para eles reaproveitarem o material. E pra eles é bem mais fácil, né? Porque eles sabem o número de carros que tem, eles sabem o número de carros que possivelmente eles vão usar em uma temporada. Então eles têm um descarte, né, natural. Eles têm pessoas próprias que podem trabalhar com isso. O que é bem diferente de uma questão de metrópole, né? De pessoas usando carros elétricos na rua. É bem mais difícil contabilizar, ver como essas pessoas estão descartando e tudo mais. Que daí entra na questão do que o Ivan falou de responsabilizar as marcas, as construtoras de então recolher isso e tal. Porque daí, a partir do momento que responsabilizar elas, se não fez, leva multa, eles perdem dinheiro, daí a gente vai ter uma conscientização maior sobre esse descarte, né? Mas é bem interessante. Eu acho que talvez não agrade a todos pela questão, não tem som, não sei o que. Gente, Stream E é muito legal. Assim, eu achei animal. Por exemplo, eu nunca assisti Rally na vida. Eu fui começar a assistir Rally por causa da Stream E. E eu acho muito legal. Eu acho que porque eles correm em situações bem extremas, assim, de deserto, de lugar frio e tudo mais. Então isso dá uma diferença, né? É legal. E tem toda essa proposta sustentável. E a gente sabe que, por exemplo, a gente viu o Sainz Pai correr, a gente viu o Button correr, a gente tem o Rosberg e o Hamilton liderando equipes, o que também deu uma fermentada, né? Porque a galera queria ver, meu Deus, agora eles são rivais, todos de equipes. Então, assim, também traz muito isso, dessa nostalgia de quem acompanhava Rally com o Sainz, ou até com... Mas agora ele saiu, que era piloto do Hamilton, que era 10 vezes... Ai, o nome. Mas ele era 10 vezes campeão mundial de Rally, meu Deus. Eu esqueci o nome, o francês lá. Isso. Ele não é mais piloto do Hamilton, mas também, tipo, ele também atraiu muitas pessoas a acompanharem. Então também é uma categoria bem legal por isso, porque traz um misto de tudo. A gente tá vendo piloto de Fórmula 1 e piloto de Rally juntos ali competindo. E a gente também tem a questão de mulheres, vale lembrar que eles trocam, né? Mulher não, e é misto, dupla, né? É equipe mista, né? Não é só homem, é sempre equipe mista. Aí tem grandes pilotos, inclusive a Jamie Chadwick que já correu, aí tem como que é o nome da outra? Cristina Tortuna. Eu acho que ela é do Hamilton até. Do Hamilton, isso. Então é bem legal. Tem várias mulheres correndo aí também, é bem legal ver questão... A Extreme é super divertido. Eu acho que todo mundo que puder acompanha.
segue na rede social eles, pelo menos, é mais difícil acompanhar assim, as corridas, porque não é todo lugar que eu passar, às vezes não tem no YouTube. Nossa, e tem uns horários muito alternativos, assim, tipo, é bem difícil, na verdade. Eu acho que eu assisti, tipo, 2 ou 3 no máximo. E é sempre os horários meio estranhos, assim, mas é legal de ver. É uma corrida divertida, ninguém se importa com o barulho, porque é tão frenético, porque tem troca de piloto no meio. O piloto faz uma tipo, ele faz umas voltas, aí entra o outro piloto já meio que no lugar dele para terminar a corrida. É bem divertido, assim. Tem questão das qualificações também, que é diferente. Acompanhe. É bem divertida a Extreme E. Inclusive, se puder acompanhar também, acompanha a Fórmula E e a Moto E também, que são bem divertidas. Quem começou lá, tipo, logo que começou a Fórmula E, acompanhar com agora, que é já quase indo para a 10ª temporada, tá totalmente diferente. É bem melhor agora. É legal, cara. É legal e você dá uma oportunidade de ver que você consegue fazer o esporte, você consegue fazer corridas e agradar essa parte do sustentável, né? A gente não é tipo, a gente precisa parar com a Fórmula 1 tem que acabar, a MotoGP tem que acabar, mas é que tem alternativas. A gente sabe que tem. E eles mesmos já apontaram quais são os problemas, cara. E eu acho que, como eu disse, eu trouxe aqui os dados que a Fórmula 1 levantou de porcentagem no que eles poluem. Qual é a contribuição deles como poluentes, né? E eu acho que, de modo geral, isso é para todas as categorias. Então a gente já sabe quais são os principais problemas e aonde eles precisam reduzir. Então a gente pode realmente casar com algo que a gente gosta, que é assistir Fórmula 1, e ao mesmo tempo pensar que o ambiente não está sendo tão prejudicado por isso. O meu futuro, o seu que está escutando, do Ivan, não está sendo prejudicado. Porque às vezes, vou ser bem sincera, às vezes eu assisto Fórmula 1 e boto minha mão assim na consciência. Porque, cara, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada dentro do automobilismo. E às vezes você fica, puxa, cara, será que eu tô indo contra, assim, as minhas ideias e tal? Pô, eu quero que o mundo seja um lugar mais igualitário, eu quero que o mundo seja um lugar mais sustentável, e a gente sabe que uma categoria como a Fórmula 1 às vezes vai muito contramão com isso, por todo o seu embasamento de ser uma categoria que é muito cara, por ser uma categoria que move, o dinheiro move tudo. Então a gente sabe que muitas vezes essas coisas ficam de lado, e daí você fica, eu tô acompanhando isso aqui, eu acompanho há 17 anos, meu. Sabe, eu tô contribuindo pra isso, eu pago pra ir pra Interlagos todo final do ano, cara, eu tô dando dinheiro pra eles. E é muito dinheiro que eu tô dando pra eles, tá ligado? Então, tipo, daí você fica, poxa, então a gente realmente também quer essa mudança pra que a gente possa assistir tranquilo, pensar, eles estão tentando fazer alguma diferença, né? Sim, tem e a gente tá falando aqui muito nesse mundo Fórmula 1, aí Fórmula E, Indy, NASCAR, enfim, essas outras, mas todas as categorias. A gente tem que falar e a gente tem que pensar que todas as categorias têm que mudar. Porque, eu não sei de cabeça, mas bem que por exemplo, a Stock Car poderia ser só etanol. O Brasil produz muito etanol, por que não é só etanol, sabe? Todas as categorias do Brasil poderiam correr só com carros de etanol, que quase não poluem, né, sabe? Essas pequenas mudanças, né? O Brasil já poderia ser, sei lá, produtor de biodiesel à vontade. Biodiesel, para que usar diesel vindo do petróleo, sabe? Tem todas essas pequenas mudanças que contribuem muito para depois no futuro. E, claro, cada categoria é uma categoria. E a gente tem que cobrar de todas. Não é só... A Fórmula 1 é a maior, né? Vou falar bem claramente, a Fórmula 1 é a maior. Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é uma Fórmula 1. Ela tem que dar o exemplo. E ela muitas vezes não dá o exemplo. E não é só porque, não quer dar o exemplo. Porque é muito dinheiro. Quanto dinheiro move a Fórmula 1? Quantos patrocinadores? Os patrocinadores todos errados também. Tem piloto que é patrocinado diretamente por empresa petrolífera. Falar nem qual que é, porque o pai é dono, enfim. É esse tipo de coisa que a gente também tem que falar assim, não, isso daí já, sei lá, tá meio estranho, não dá mais pra aceitar dessa forma, não pode ser tão
A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, o automobilismo também contribui. E os fãs também pagando, né? Os fãs estão pagando para ver aquilo. Não é porque, não, o fã não pode fazer nada. O fã pode fazer muita coisa. Pode. O fã pode cobrar, o fã pode entrar com abaixo-assinado. Claro, nossa, abaixo-assinado às vezes não resolve, mas é bom mostrar para a categoria que não é mais aceitável aquilo, sabe? Não é mais aceitável correr da forma que está correndo. Não é mais aceitável continuar usando transporte individual para locomoção de um circuito para o outro. Isso não é mais aceitável. A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. A gente quer ter um futuro. Todo mundo quer ter um futuro. Na verdade, a gente quer ter um futuro que a gente consiga respirar, que a gente consiga viver. Porque a gente fala aqui, nas grandes cidades pode piorar muito, mas também lembrar que nas grandes cidades, né, principalmente no Brasil, em vários, na verdade em todo o país, tem sempre os lugares em cada grande cidade que vai ser bem pior. Né? Lembrando que a gente tá falando sim das periferias, porque as periferias vão sofrer muito mais do que a gente imagina. Quantas vezes todo ano a gente ouve falar de alagamento em periferia, em deslizamento de terra? E é por quê? Porque chove muito. E aí começa a chover fora de época, ou começa a chover muito mais do que deveria chover, é impossível para as pessoas, né? Então a gente tem que cobrar todas essas mudanças de todos os lados, tanto nos transportes, quanto no automobilismo, quanto nos meios de produção, enfim, todos, para que a gente tenha um futuro melhor. Sim, que a gente não sofra esse tipo de... A gente tem que reduzir agora para ter o que a gente conseguir no futuro, sabe? Até ia tocar no ponto do hidrogênio aqui, mas acho que hidrogênio é outra pauta, vou deixar aqui para vocês lerem, que é bem legal, que é uma alternativa também aos veículos elétricos e veículos a combustão, porque ele aproveita, o hidrogênio ele tem toda uma outra dinâmica, né? Mas também tem questões ligadas, nem tudo é 100% limpo no hidrogênio, tem questão de segurança no hidrogênio também, que vocês podem imaginar, né? Um tanque de hidrogênio andando na cidade, aí tem que pensar na segurança, mas eu vou deixar aqui algumas matérias, aqui, alguns artigos para vocês lerem, e vocês perceberem também que é uma alternativa e que a gente pode caminhar para isso, para grandes usos também, né? Grandes importantes usos, né? A gente até comentou rapidamente aí que tem alguns ônibus a hidrogênio em São Paulo, em outras cidades, e tem produção disso, tem questão de como que é feita a produção, como que é armazenado, enfim. Vários pontos aí que a gente pode colocar e vocês podem ler. Acho que, Rafa, ficou um ótimo episódio. Posso falar que eu gostei bastante de bater esse papo aí. Foi ótimo, foi muito elucidativo. Tem muita coisa que a gente vai deixar para os ouvintes lerem e continuar acompanhando, porque isso daí a gente falou hoje, mas pode ser que isso surja de novo em algum episódio futuro. A gente traga algum especialista aí, alguém que tá mais por dentro do que a gente mais é muito curioso e a gente sempre tá lendo sobre o assunto, mas tem os especialistas, né? Normalmente tem pessoas que só estudam isso. Aí é outra área, né? A gente pode tentar falar com pessoas que estão mais próximas também das categorias, né? Quem sabe trazer alguém que pensa logística, né, das categorias. Tem muito assunto sobre isso. Não, com certeza. Não é um assunto que vai acabar hoje, não. Não, nem pode acabar. A gente tem que continuar falando. Não, com certeza. Nossa, foi ótimo. Na verdade, a gente foi falando e eu percebi o quanto esse assunto é profundo, o quanto tem vários viés. É um assunto que, cara, em um podcast, a gente pode se encontrar todo dia em um bar e continuar com esse assunto e nunca vai acabar. Porque realmente são muitas coisas acontecendo e é muita coisa para se discutir. Então, assim, a gente tentou ao máximo aqui dentro das horas que nós tínhamos
pra discutir isso e eu acho que ficou muito bom. Na verdade, chegou a um ponto que eu tava meio que entrando em pânico no sentido, putz, como que a gente vai reverter isso? Como que a gente vai fazer pro mundo não acabar? mas é importante discutir isso exatamente, meio pra botar um medinho também, quem tá escutando e até então, sei lá, não se ligava muito nas questões climáticas. A gente realmente tem que agir agora e eu acho que eu e o Ivan, a gente tem essa possibilidade de ter essa plataforma, por mais pequena que seja, de falar sobre isso, né? Falar sobre algo que atinge todos nós e que é interessante a gente abrir os olhos e tentar fazer uma diferença e tentar uma mudança. Sim, com certeza. E é um assunto que todo mundo tem que tá debatendo. É importante. É tão importante quanto debater a política que nos cerca, quanto qualquer outro assunto, né? E às vezes a gente tá meio sem assunto. Esse é um assunto que dá muito pano pra manga, sabe? Muita coisa pra falar. Eu tava até comentando com a Rafa em off que quando eu tava fazendo a pesquisa pra vir com os dados nesse episódio, cada link que eu clicava de artigo, dentro do artigo tinha referências gigantes para vários outros artigos. Tem artigos aqui que vocês vão ver, se vocês abrirem os links, que tem 15, 20 referências. Que se você entrar em cada um daqueles lá, tem mais, sei lá quantas, várias outras referências. Então é sempre se informar bem também, não vai pra, sei lá, cair em sensacionalismo, falando que não, é normal acontecer o que tá acontecendo, que não é normal. A gente teve recentemente o julho mais quente de todas as décadas, aí, desde o começo das medições, aí, a NASA inclusive soltou relatório sobre isso. Então a gente tem que comentar, são assuntos muito, muito importantes que a gente tem que sempre estar por dentro e tentando fazer a nossa parte. Eu sei que pessoas físicas, né, que somos, são pequenos as nossas ações, a gente é quase uma formiguinha fazendo uma ação, só que são várias formiguinhas fazendo várias ações que ajudam. E também tem que cobrar muito de governantes, de empresas. A gente tem que se ligar também o que cada empresa, como que a empresa que você compra lá, sei lá, até mesmo, você vai fazer manutenção do seu carro, trocar um pneu, como que é o descarte daquele pneu, sabe? Como que é esse tipo de coisa que a gente tem que se ligar, porque são coisas que vão impactar para nós. São coisas que vão estar impactando diretamente no nosso dia a dia, e já está impactando. Todo mundo, a gente está sentindo o dia a dia isso. São pequenos os pontos, mas se você vê o ano inteiro, só esse ano o quanto de calor já fez e o quanto vai fazer ainda. É frio extremo também, a gente tem que lembrar que em algumas regiões o problema não é o calor, é o frio, é o inverso. Que não é falar assim, tá aquecendo. Não é que tá aquecendo para todo mundo, tá aquecendo para uma boa parte. Ali no meio do planeta tá aquecendo para todo mundo. Mas para quem tá nas extremidades ali, tá ficando cada vez mais frio. E é por causa de tudo isso que a gente falou agora. Então a gente tem que se ligar em todos esses pontos aí. Às vezes é desesperançoso, mas é interessante se a gente quiser realmente ter um futuro nosso aí, futuro para as crianças que estão nascendo agora, para as novas gerações aí, a gente tem que começar a fazer as mudanças agora. Acho que cada vez mais a gente tem que pensar nesse coletivo, porque não tem mais como pensar só no individual. Exatamente. Falou bonito, Ivan. Rafa, quer comentar mais alguma coisa? Quer deixar mais algum jabá? Quer falar mais alguma coisa? Ai, não, acho que a gente conseguiu compactar bem, né? Porque era muita coisa. Eu realmente teria muito mais assunto pra falar. Mas eu acho que a gente conseguiu compactar bem, trazendo a nossa realidade, trazendo a realidade do automobilismo. Então eu espero que vocês gostem. Eu espero que realmente vocês reflitam sobre isso e tragam esse tema nas redes sociais de vocês. Eu acho que é interessante. E, então, muito obrigado, Ivan, por ter topado aí essa pauta. Foi muito legal de fazer. E daí fazer nós dois aqui, que fazia tempo que a gente não fazia um programa junto. Então foi muito legal. Fazia tempo. Nem lembro o último. Então foi bem legal e foi um tema bem pertinente. E que, como o Ivan disse, vai aparecer muito mais aqui. E é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E, pra quem ainda não sabe, eu sou a Rafaela, da Garota da F1. Eu tô em todas as redes sociais. Então me acompanhem lá. Eu comento sobre Fórmula 1 e outras coisinhas mais. Obrigada, Ivan. Até a próxima.
Obrigado, Rafa. Então a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de comentar conosco nas redes sociais, se vocês estão gostando, se vocês gostaram desse episódio, se vocês querem mais episódios assim também, trazendo um pouco de realidade, né, do que a gente tem vivido. A gente fala de muitos assuntos aqui que a gente gosta bastante de falar, mas vocês também podem fazer um programa conosco, comentando com a gente nas redes sociais qual é o tipo de assunto que vocês querem que a gente fale. Seria bem bacana ter essa interação com vocês também. E eu vou agradecer a todo mundo que ficou até aqui, a paciência de escutar nós, o seu download. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e também tentar dar uma nota lá, né, no Spotify, no iTunes, em todas essas plataformas de podcast que tem a nota lá, dá 5 estrelas pra gente, dá a nota máxima pra gente cada vez atingir mais público. Comenta com seus amigos, compartilha o episódio aí com todo mundo que puder. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito e até um próximo. Tchau! Você escutou Punta Talks.